Deus. Quem? Meu Deus, quem deseja ver e experimentar a glória de Deus em sua vida. Uma unção maior, um poder maior. Quantos? Diga aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: então se prepare. Porque quanto mais alto você desejar subir, mais pressão você deve suportar. Porque não tem outra maneira e não tem outra forma. Sabe, querido, Deus ministrou essa palavra em meu coração. Gostaria de partilhar com vocês um pouco daquilo que Deus trouxe ao meu coração. E de uma certa forma acalentando e também me preparando para algo maior da parte dele. Sabe, nós vivemos em dia em que as pessoas estão vivendo uma vida muito mediana, medíocre, ordinária, quando Deus tem o extraordinário. Natural demais, quando Deus quer que você viva o sobrenatural. Posso ouvir um amém? Jesus disse que o novo nascimento, o qual nós experimentamos por meio da fé em Jesus, ele não é desejo do homem, não é fruto da carne, mas sim a vontade do próprio Deus. A verdade é que a sua vida em Cristo, a sua vida como cristão, ela é completamente, totalmente espiritual e sobrenatural. Então a única forma e a única maneira de você viver uma vida com os céus abertos sobre a sua cabeça, é você realmente estando apto, sabe, ciente de que esta vida, ela vai ser antecedida por pressões. E nós temos que aprender a lidar com pressões, contando e experimentando cada dia mais da graça de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Toda a pressão que você talvez esteja vivendo hoje, seja a área qual for, seja talvez a área financeira, empresarial, a área familiar, área, sei lá, qualquer área da sua vida ministerial, ela traz consigo uma dosagem maior da graça. Deus, ele não vai permitir que você passe por um momento de pressão sem disponibilizar para você uma graça maior, que faça com que você consiga suportar toda e qualquer pressão sobre o poder dessa graça. Porque é desejo de Deus revelar-se a você, em você e através de você. Então nós precisamos agora, talvez essa noite, aprender um pouco com o Espírito Santo, um pouco mais com a palavra, a olhar, a observar, sabe, a tatear a graça de Deus. Paulo diz que a graça de Deus, ela é palpável. Posso ouvir um amém aqui? Querido, olha só esse texto de Atos capítulo 7, versículo 54. Atos 7, verso 54 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava o quê? Levantou os olhos para o céu e viu a glória de... Querido, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo vão conseguir ver além do céu. Ele vai conseguir enxergar o céu aberto sobre a sua vida. Ele vai conseguir enxergar a glória de Deus. Eu sei que quando a gente fala essas coisas ou lê na Bíblia, de verdade, para nós soa como utopia. Não parece ser uma verdade bíblica, uma verdade que eu posso viver, uma verdade que eu posso aplicar. Porque parece historinha, parece Walt Disney, parece Hollywood, qualquer outra coisa. E não parece uma verdade que está disponibilizada para nós, Alexandre. A palavra de Deus diz que a presença dos anjos na igreja primitiva, ela era real. Ela era praticamente palpável. Por exemplo, quando Pedro estava preso, a palavra de Deus diz que o anjo o libertou. Quem o libertou? O anjo o libertou. Não foi simplesmente uma liberação do poder de Deus, mas foi o anjo do Senhor enviado lá. Ele pôde ver, ele pôde falar. O anjo tocou nele. Fala para o teu irmão, talvez nessa noite o anjo toque em você. Ah, mas desse jeito, meu Deus do céu. Fala com ânimo, o anjo vai tocar em você. Com mais ânimo, o anjo vai tocar em você. Sabe, Kennedy Hagin, ele fala sobre nós voltarmos à essência do Evangelho, ao ponto de acreditarmos no ministério dos anjos. No ministério dos anjos na igreja desse tempo. Da gente começar a ver coisas espirituais, sobrenaturais. Sabe, querido, eu falei isso quarta-feira. Eu tenho meu jeito de falar, eu tenho meu jeito de pregar. Eu tento pregar até calminho, eu tento ser mais calmo.
e eu não consigo, é a minha maneira de ser. Mas eu tenho a plena compreensão que não é o fato de eu gritar, de eu pular ou de correr no altar que vai fazer com que a glória venha, que o poder se manifeste, que Deus se manifeste e se revele através de uma mensagem. Billy Graham pregava tão mansamente e Deus vinha de uma forma sobrenatural. Deus vinha de uma maneira tão poderosa que praticamente quando ele fazia apelo, o ginásio inteiro, o estádio inteiro corria para aceitar Jesus. Até quem já tinha confessado de volta, voltava lá correndo e queria aceitar novamente. E não há problema, porque a presença é a glória. O que faz isso acontecer é a vida de oração, é a vida de renúncia. Você pode dizer para o teu irmão o que vai determinar, mas fala com ânimo, vai lá. O que vai determinar o nível de autoridade que você vai viver é o nível de renúncia que você está vivendo. Quanto mais você renuncia, mais autoridade você recebe. Quanto mais você renuncia, mais autoridade você recebe. Quanto mais você renuncia, mais autoridade você recebe. Não se trata apenas de palavras bonitas, de palavras de encantamento, de palavras que possam fazer você chorar, de palavras que possam fazer você se emocionar. Evangelho não é emoção, evangelho é transformação. Piero ontem fez uma ministração tão sobrenatural no CRI em Paulínia. Ele confrontou, melhor, o Espírito Santo confrontou todo mundo através da vida dele. Aonde ele pregou, ele disse assim: muitas vezes o Deus da sua vida não é Deus, ainda é o seu dinheiro. Quantos empresários estão vivendo uma vida frustrada, depressiva, outras profundamente ansiosos. Ansiedade é a preocupação demasiada com o futuro. A depressão nada mais é do que ficar preso no passado. Passado esse que você não tem mais como mudá-lo. E você não consegue viver a dimensão do senhorio de Jesus na vida, do poder de Cristo na vida, a dimensão de Jesus na vida. Eu vou tentar ser só um pouquinho mais claro. Talvez a gente viva uma vida nessa terra que a gente não sinta mais saudade do céu. Pastor, como eu posso sentir saudade de um lugar que eu nunca estive? Quem disse que você nunca esteve? Você veio de lá. Você pode dizer para o seu irmão: o céu. Não, diga mesmo com voz de profeta, vai lá: o céu. No céu, o céu não é o seu destino, é a sua origem. Querido, nós precisamos entender que o céu não é o destino. Por isso que quando um líder chega para você e fala assim: caminha comigo que eu vou te levar para o céu, não ande com esse líder. Ele não é um bom líder. Porque o céu você já recebeu quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não precisa de um líder para te levar para o céu. Isso não é uma frase minha, isso era uma frase do Dr. Marius Monroy. Querido, nós estamos vivendo em dias em que nós precisamos avaliar tanta coisa na humildade, na simplicidade de Jesus e do Evangelho. Eu estava aqui agora, antes de poder subir, orando a Jesus, tentando ouvir o Espírito Santo. E sabe o que ele disse para mim? Você vai ensinar nessa noite algo que você não falou de manhã. Diga ao meu povo que quando eles estiverem vivendo qualquer pressão na vida, não adianta orar para mim pedindo para que eu livre eles dessa pressão. Eu não vou livrá-los dessa pressão. Porque a pressão tem um propósito no seu coração. Toda pressão tem um propósito na sua vida. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E ele disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Vocês viram no filme que nós passamos aqui, num pequeno trecho do filme, Estevão pregando e as pessoas vendo ali a glória de Deus se manifestando. A Bíblia diz que eles ficam raivosos e eles decidem então matar Estevão à pedrada. Eles começam a apedrejar e o apóstolo Estevão, que na verdade era o diácono Estevão, o evangelista Estevão, um dos primeiros mártires da igreja. E uma coisa muito interessante acontece, que a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito, pregando a palavra e viu o céu aberto. E nessa visão do céu aberto ele vê algo extraordinário. Escute bem.
Ele vê o Filho do homem de pé juntamente com o Pai. Por isso que nesse pequeno filme que nós passamos aí, nesse trecho, você via a figura do Pai e do Filho, um falando com o outro. E é muito interessante, porque escute o que eu vou te dizer. Querido, um rei, para ficar de pé diante de uma situação é muito importante. É algo que deve impactar o coração do rei. E a Bíblia diz que o rei Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores, ele se põe de pé, porque ele vê o testemunho de um homem na terra. Eu quero nessa noite poder declarar isso. Jesus, será que ele ficará de pé quando vê o seu estilo de vida? Será que Jesus ficará de pé quando vê o meu estilo de vida? Será que eu e você, como exemplo de Estevão, seremos capazes em meio às pressões da vida, sabe, não parar, não olhar para trás, não querer jogar a toalha, não querer ficar que nem um menininho fazendo birra no cantinho da casa, querendo chamar a atenção de todo mundo? Eu quero chamar a atenção da esposa, eu quero chamar a atenção do marido, eu quero chamar a atenção até do meu Rex. Ah, meu Deus do céu, não. Ei, irmão, as pressões têm um propósito, ou melhor, a pressão faz parte do propósito. Aquilo que muitas vezes você pensa que Deus está afunilando, Deus está trazendo expansão para a tua visão, Deus está trazendo expansão para a tua fé, Deus está trazendo expansão dentro de você, para viver algo maior, para acessar algo mais poderoso. Em meio à pressão, Estevão vê, meu Deus, eu quero acreditar que não estou pregando para leitores ocasionais da Bíblia aqui. Eu quero acreditar que estou pregando para leitores apaixonados pela Escritura. Como diz Luciano Subirá, para homens e mulheres que acreditam de capa a capa na Bíblia. O que não significou isso para Estevão? Olhar e ver o Filho do homem ficando de pé. Uau! Uau! Para muitos, Estevão foi um tolo que acreditou em uma verdade, morreu por essa verdade. Para muitos acabou. Que fim foi esse trágico? Que fim foi esse trágico? Não parecia e não podia ser chamado de sucesso. A terra não chamou a morte dos mártires de sucesso. Tolos. Olha a maneira como morreram. Poderiam todos estar vivos, poderiam agora estar participando de festas, poderiam estar agora participando de casamentos, poderiam estar agora participando de Natal, de Ano Novo. Tolos como morreram. E nós aqui nessa terra estamos desfrutando. E eles morreram como morreram. Isso era o que a terra dizia. Mas o que o céu disse a respeito dele, ao ponto do Filho de Deus ficar de pé e dizer assim. Isso é frase minha. Uau! Fala para o teu irmão, Jesus vai dizer uau sobre você. Ah, fala para o seu irmão, eu acredito. Fala para ele, eu acredito que a partir dessa noite você vai viver uma vida tão puramente evangélica, tão puramente fundamentado na palavra, que o céu vai virar para você e vai dizer assim: uau, meu Deus, my God, meu Deus, o que é isso? Que mulher é essa? Que homem é esse? Quem são esses que estão abalando a terra? Quem são esses que estão trazendo o céu para a terra? Quem são esses que estão atraindo a cultura do céu em meio ao caos, em meio a crises políticas mundiais? Homens estão trazendo a luz do céu, homens estão trazendo a luz do céu, homens estão trazendo a luz do céu, verdadeiros portais. Levantai as vossas cabeças, levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Mais forte, quem é esse Rei da Glória? Agora pergunta para o teu irmão, quem é o portal? A teologia diz que Jesus entrou pela porta virginal de Maria. Maria foi a porta de acesso para a encarnação do Verbo. Maria foi o tabernáculo de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: você não é diferente de Maria.
que também pelo teu sim a Jesus veio habitar. Jesus acessa meu Deus, Jesus acessa a terra através da sua vida. Você crente, você cristão precisa acreditar que quando você olha, Ele olha através de você. Quando você abraça, Ele abraça através de você. Quando você ama, Ele ama através de você. Quando você aperta a mão de alguém, Ele aperta através de você. Quando você toca em alguém, é Deus tocando através de você. Não dá para pensar menos do que isso. Mas eles taparam ouvidos, dando fortes gritos. Imagina a cena comigo, lançando-se junto contra Estevão. Irmão, nós não estamos mais vivendo dias assim. Porque os dias mudaram, pastor Wagner. Não é que os dias mudaram, irmão, é que a gente está ficando tão flexível. Nós estamos nos tornando, Alexandre, cristão de baixos teores espirituais, cristão light. Nós estamos nos tornando cristão light. Pessoas que não andam na luz são capazes de sentar comigo e você numa mesa e saírem tranquilo, como se estivesse sentado com qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque é estranho. Aquilo que incomodava, olha o que diz a profecia de Isaías: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Era a profecia do profeta. Quando Jesus volta cheio do Espírito Santo, cheio do poder, ele foi conduzido pelo Espírito e volta cheio do poder do deserto. Ele vai para as terras de Zebulun e Neftali, que era um lugar onde as prostitutas habitavam. Roma era obrigada a passar por ali, era um lugar de prostituição, Satanás reinava, as trevas estavam ali, encobriram aquela região. Mas quando o Filho de Deus, Jesus, cheio do poder e cheio do Espírito, ele vai diante de Zebulun e Neftali, ele surge ali como cenário profético. Aquele povo que estava jazendo, morrendo nas trevas, eles veem uma grande luz. Deixa eu te dizer uma coisa: se a luz que nós carregamos não incomoda as trevas, então esta não é a luz de Cristo. Você sabe do que eu estou falando? Se pessoas que cultuam outros deuses sentam com você e elas não são incomodadas, irmão, tem alguma coisa, porque Jesus não mudou. Ele permanece o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. E Yahvé, o Deus que fez, o Deus que faz e o Deus que fará. A espada continua sendo espada, ela não se tornou canivete. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, dançaram junto contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos seus pés, aos pés de um jovem chamado Saulo. Demando, devaste que escuta, grandes homens de Deus diz que a morte de Estevão deixou o céu aberto sobre a cabeça de Saulo. Vem cá, fazendo um favor, Alexandre. Vem cá, Eliseu. Eliseu é o Estevão. Vem cá, fazendo um favor. Ele é Saulo e eu sou os religiosos que estavam querendo matar Estevão. A Bíblia diz que eles vinham e colocavam aos pés de Saulo o manto. Isso era um sinal de aprovação. E porque Saulo estava consentindo com aquela morte, escuta bem, em qual eu estava agora promovendo, este homem, em meio a tantas pedradas da vida, ele vê o céu aberto, mas ele faz uma oração, e esta oração que ele faz deixa o céu aberto sobre todos que estavam consentindo e cometendo esse homicídio. E a oração desse homem era: Pai, perdoa-lhes,
eles não sabem. É a oração de Jesus, irmãos. Foi a oração de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele faz esta oração, ele entrega o Espírito a Deus também como Cristo. É exemplo. Jesus não é um referencial para a tua vida. Referencial são homens. Jesus é modelo, e modelo só tem um. Então Estevão segue o modelo, e quando ele faz esta oração, implorando o perdão de Deus, esta oração deixa o céu aberto sobre a vida dos que estavam aqui consentindo. Segundo alguns teólogos afirmam, homens de Deus, homens espirituais, que a morte de Estevão promove a conversão de Saulo. Quem está aqui comigo? Há uma frase na cristologia: o sangue dos mártires são semente de novos cristãos. O sangue de mártires são semente de novos. Logo depois da morte de Estevão, o céu se abre e Cristo vem em busca de Saulo, que presenciou a morte de Estevão. Escuta, a tua vida deve ser uma semente para que outros também se tornem cristão e ame o mesmo Cristo que você ama. Agora, como isso vai acontecer? Obrigado. Se você entender o propósito de Deus e suportar as pressões que até agora você estava orando para Deus tirá-la de você, ao ponto de não estou aguentando mais. E eu vou dizer, nós não aguentamos a pressão porque olhamos a pressão e esquecemos da graça. Arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejar testemunhas, deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados. Olha a intercessão, olha o poder da intercessão. Não os considere culpados. Pressão, 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 pressão. O cara estava sob pressão, irmão. Ele estava sob pressão. Tem gente que entra na pressão: vou voltar a beber. Entra na pressão: vou voltar a usar droga. Entra na pressão: vou voltar à prostituição. Entra na pressão: vou voltar a escutar músicas que eu escutava. Entra na pressão: vou voltar a assistir os filmes que eu assistia. Entra na pressão: vou voltar a frequentar lugares que eu frequentava. Aprenda a lidar com a pressão e o céu permanecerá aberto sobre a sua cabeça. Não tem como você andar numa unção extraordinária vivendo apenas uma vida ordinária. Então ele cai de joelhos, ele brada: Senhor, considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, a Bíblia não diz morreu, a Bíblia diz adormeceu. Fala para o teu irmão: você já pensou? Não, fala para o seu irmão: você já pensou em dormir e acordar diante do Rei da Glória? Quem aqui deseja fazer isso? Quem aqui deseja fazer isso? Quem aqui pensa na morte? Eu penso. Eu quero viver, mas eu sonho com a morte. Eu sonho em morrer, em deixar essa terra para estar com o meu Senhor. Porque senão não faz sentido ser cristão, irmão. Não faz sentido. Eu escutei agora à tarde uma mensagem de Billy Graham. Ele fala: cara, nos dias de Jesus diz assim: quem quer me seguir deve tomar a sua cruz. E ele falava: se fosse hoje, ele dizia assim: quem quer me seguir, pega aí aquela cadeira de morte, como que chama? Que mata lá, elétrica, e segue-me. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós estamos perdendo a essência do cristianismo, a essência do evangelho, a essência da vida com Deus e da vida em Deus. Temos Deus na boca e não temos no coração. Fala para o seu irmão assim: a tua fé não vai sair da tua carteira, ela deve sair do teu coração. Você pode aplaudir essa palavra maravilhosa de Deus? Todo homem ele vive
pressão em 3 níveis. Ele vive a pressão por parte de Deus. Deus é um Deus também que taca pressão na gente, isso é bom. Agora sabe por que Deus muitas vezes vem com pressão? Sabe por quê? Porque Deus sabe que ainda há algo maior e melhor para ser extraído de você. Há uma versão melhor em você. Então Deus às vezes vem com pressão sobre a nossa vida, porque Deus não quer que nós vivamos uma vida acomodadas na fé. Deus vai exigir sempre que eu e você estiquemos a nossa fé. Quem aqui é do meu tempo vai lembrar, lembra do videogame Atari? Quem lembra do Atari? Quem lembra daquele jogo do carrinho terrível, que você pegava túnel? Lembra a pista de gelo? Quem lembra? Quem lembra? Ah, tem gente aqui que tem a minha idade, tem gente que tem, não está querendo levantar a mão, né? Mas tudo bem. E era difícil, e cada fase ia complicando mais e mais e mais e mais. E era uma vibração quando você passava aquelas fases. Deixa eu te dizer, a vida na fé não é diferente, irmão. Quando você vence um demônio, vem outro, e daqui a pouco você vence, vem outro, e vem outro, e vai aumentando, e o nível vai se tornando cada dia mais hard. E isso é bom, porque você vai tendo experiências com Deus. A graça vai sendo também proporcional à sua pressão, proporcional às dificuldades. Mas o ideal é você não parar, porque quem para não vence as fases da vida, mas quem segue caminhando vai vencer aos trancos e barrancos. Mas vai, talvez uns mais rápido que o outro, mas não tem problema. A corrida que você está correndo não é uma corrida de pouca distância. A corrida que você foi chamada para poder correr é uma maratona da vida eterna. Então step by step, é passo a passo, passo a passo, até que você possa alcançar o alvo. E o alvo é Cristo, o alvo é Cristo. Enquanto você estiver respirando, enquanto seus olhos estiverem abertos, enquanto o coração estiver batendo, você ainda não alcançou. Então não pare, fala para o teu irmão, não pare, não pare. Fala para ele, chacoalha ele aí, põe a mão no ombro dele e fala: não para, meu irmão, não para, meu irmão, vamos para cima. Oh, aleluia. Diga para você mesmo: somente a ti, Jesus. Levanta suas mãos e diz: é isso que eu vou fazer em meio à pressão. Eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou exaltar, eu vou glorificar o nome de Jesus. O Atmani dizia, escute bem: devemos transcender todos os níveis de pressão em adoração a Jesus. Pressão por parte de Deus, pressão por parte dos homens e pressão até por parte do demônio. Quando você pega todas as pressões e transcende-as em adoração, isso vai converger na sua vida como poder. Escuta bem, quando você está em meio a pressões, a tribulações, você então determina a adorar. Lembra de Paulo preso e Silas? Eles estavam presos em uma prisão muito fria, gelérica. Eles estavam passando por momentos de pressão, por momentos de tribulação, por momentos de dificuldade. A Bíblia diz que à meia-noite eles começam a orar, e de repente a sua oração se transforma em uma canção. Eu não sei qual era. Sabe, talvez foi uma das canções que Cassiane cantou. Eu queria tanto poder cantar, gente, mas Deus sabe o que faz. Eu sou ruim até para nome de canção. Eu lembro o nome da cantora, mas não lembro da canção. Mas deixa eu te dizer, foi quando ele começa a cantar que a pressão traz a provisão. Precisamos entender que quem quer fazer a vontade de Deus
precisa ter a consciência que isso não é uma coisa fácil, mas é possível. Para isso Deus disponibilizou a sua graça. A graça, ela é capacitadora. 1 Coríntios 15 verso 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Vira para o teu irmão e fala assim: a graça de Deus com você. Fala: existe graça de Deus com você. Fala: a graça de Deus está sobre a tua vida. Diga para ele, diga para ela. Fala: não fique apavorado. A graça de Deus está aí com você. Ainda que você não perceba, ainda que você não veja, ainda que você não a sinta, ela está com você. Ela está presente na sua vida. Ela vai te sustentar. Fica tranquilo, nenhuma provação, nenhuma perseguição, nenhuma pressão vai durar a vida inteira. Ela vai passar, ela vai passar, ela vai passar. E a graça de Deus é permanente em sua vida. Para avançarmos, precisamos ter consciência do poder e da graça. Para ingressar neste caminho, precisamos deixar tudo por tudo. Marcos capítulo 10 verso 28. Então Pedro começou a dizer a Jesus: é Pedro, irmão, nós deixamos tudo. Olha como Pedro é. Nós deixamos. Deixou o quê, irmão? Ele deixou um barco. Ele deixou uma estação de seca. Mas ele está dizendo: nós deixamos tudo, Senhor. E aí? O que vai rolar? O que vai acontecer? Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais nessa terra. Eu lembro que quando eu comecei a caminhada com Jesus, foi uma das coisas que a minha mãe disse para mim. Eu me lembro. A minha mãe disse assim para mim, assim: Wagner, você conhece tanta gente agora, você já pregou em tantas cidades, que se houver a necessidade de você dormir na casa de um irmão cada dia do ano, você teria 365 dias do ano para dormir na casa de alguém. Graças a Deus, irmãos, nós tivemos a oportunidade de pregar em diversas cidades do estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, divisa do Mato Grosso do Sul, várias partes, Rio de Janeiro, várias partes, irmãos espalhados. E a palavra é verdadeira. Olha aqui nós hoje, olha quantos irmãos eu ganhei na fé. Olha para o seu lado, dá uma olhadinha para o seu lado direito e esquerdo, veja quantos irmãos você já ganhou na fé. E deixa eu te dizer, tem irmãos da fé que valem muito mais que os irmãos biológicos. Tem irmãos da fé que vão estar com você muito mais próximo do que às vezes o irmão biológico. Essa é a verdade. Vão viver coisas com você que às vezes a família não viveu. Eles vão viver por conta da fé. Esta é a verdade. É a palavra de Cristo. Eu não preciso ter uma piscina na minha casa, irmão, para entrar numa piscina. Eu só preciso ter um amigo que tem a piscina. Eu não preciso ter um barco, eu preciso ter alguém que tem um amigo que tem um barco. Eu tenho um amigo lá na Ilha Bela que ele disse para mim: a hora que você quiser vir aqui dar um rolê de lancha, vem para cá. Eu não preciso ter, vocês entendem? Irmão, eu não gasto com lancha, eu não tenho gasto com nada. Mas a hora que eu quiser eu desço lá e a gente dá um rolê de barco. Deus é bom. Falei, meu irmão, você não precisa ter uma Porsche. Tem um amigo que tem, você vai andar. Você não precisa ter um avião, tem um amigo que tem e você vai andar. É só ter um amigo Neymar na sua vida. Vocês entendem? O que Jesus faz é lindo, gente. O problema é que a gente está vivendo dias que a gente está dando ênfase ao que é obscuro, o que é feio, o que é ruim, o que é trágico. E a gente está perdendo a beleza da vida. A gente está perdendo aquilo que Deus está nos proporcionando, com humildade e simplicidade. Mas humildade nunca foi ausência de profundidade, gente. Charles Spurgeon dizia: prega o evangelho simples e puro e profundo. Porque simplicidade não é ausência de profundidade. Você pode ser simples e profundo no que faz, no que fala, no que vive.
E eu quero dizer algo a vocês: a simplicidade não traz cansaço, a simplicidade não traz enfado, a simplicidade não gera tristeza. Vocês estão aqui? Jesus disse: quem deixou tudo por mim. E deixar aqui não é abandonar, deixar aqui é não ter apego. Porque um coração que tem apego em qualquer outra coisa não consegue servir a Jesus. O apego é o problema. Você deve amar parentes, amigos, cachorrinho, periquito, mas você não pode ter apego. O seu apego deve ser só Cristo. E então cumpre-se a palavra: eu deixo tudo por tudo. Tem uma canção que é assim, né? Eu deixo tudo, eu largo tudo só para te encontrar. Não é assim? Vocês se lembram dessa canção? Vocês não escutam músicas, meu Deus do céu. Mas tem uma canção que fala assim. Alguém sabe cantar aqui? Eu deixo tudo, eu largo tudo só para te encontrar. Hã? Não, nessa aí não, irmão. Pode ser aceita, mas nessa aí não. Essa aí eu... Mas serve, irmã, que é isso aí. Eu largo tudo para viver Jesus. Sabe, a gente precisa entender que quando você encontra Jesus, tudo que era tudo deixa de ser tudo, para que Ele se torne tudo na sua vida. É simples. E se Jesus ainda não é tudo, certamente você ainda não o encontrou. Fala para o teu irmão: suporte a pressão e acesse o impossível. Suporte a pressão e acesse o impossível. Eu quero dizer, se tem alguém aqui passando algum tipo de pressão hoje, você está sendo privilegiado por algo que Deus está fazendo e preparando muito grande para a tua vida. Até parece que nós somos masoquistas espirituais, mas não é. Parece que a gente gosta de sofrer, mas não é. É que seguir os passos de Jesus também implica ter que passar pelo Calvário, porque ninguém acessa o céu sem passar pelo Calvário. Ninguém vive o poder da ressurreição se não viver a morte. Ninguém ganha tudo se não perder tudo. A pressão é uma experiência comum a todos nós. Momentos em que tudo parece apertar ao redor, quando as responsabilidades, problemas, expectativas parecem maiores do que a sua força. As maiores provisões se manifestam nas maiores pressões. A Bíblia não ignora essa realidade, pelo contrário, ela mostra que até grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram os momentos intensos de aflições. Por isso Davi escreveu, Salmo capítulo 4, versículo 1. Olha o que Davi diz, escute só: quando estou aflito, tu alargas o caminho para mim. Olha aqui para mim. É na aflição, Juliana, que Deus vai alargando as coisas. A gente não entende. Por quê? Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Senhor, eu não estou em pecado, mas por que aflição? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está largando. Faz assim para ele, faz assim com o gesto da mão, assim, faz assim, ó. Deus está expandindo. Deus está expandindo as coisas aí dentro. Deus está expandindo o seu coração. Deus está expandindo a sua fé. Deus está expandindo os músculos espirituais. Tem vezes que a gente vem para a academia e volta todo dolorido. Até para sentar no vaso é uma luta. Você senta, você não quer levantar. Dói tudo. Não é assim? Você vai para a academia também? Está quase igual o meu. E aí a instrução é: não beba remédio, porque senão você vai fazer com que o treino se torne... Irmão, espiritualmente também não é diferente. Por isso que tem dia que você está sentindo mais dores. Fala assim para o teu irmão: é Deus que está te esticando, filho. Deus está te esticando para derramar mais. Aqui cabe mais.
Aqui cabe mais presença, aqui cabe mais poder, aqui cabe mais unção, aqui cabe mais glória. Ei, sim, entenda algo. Está passando por um momento de aflição, está vindo algo muito grande da parte de Deus. Está vindo uma nuvem de glória, está vindo uma nuvem de poder, está vindo uma nuvem de unção, está vindo uma nuvem sobre a tua vida. Ah, que glória a Deus baixoso. Vai dar glória a Deus de verdade. Davi está entendendo. Saul querendo a sua morte, os exércitos inimigos cercando, situações N acontecendo, a questão da família, dos irmãos, tudo lidando com pressões. O diabo, o inferno se levantando contra. Aí ele começa a cantar os salmos. Eu não vou cantar, mas ele começa a cantar dizendo: quando estou aflito, tu alargas o caminho para mim. Cara, que absurdo. Tudo está sendo afunilado aqui fora, mas aqui dentro ele está vendo Deus fazer isso aqui, ó. O que você está vendo? O que você está vendo? Você está vendo só um caminho estreito? É que você está olhando com a ótica humana. Comece a olhar com a ótica do Espírito, que aquilo que está estreito aqui fora está expandindo aí dentro. Escuta, só os que têm fé, agarra isso. Você vai ver que depois dessa estação de pressão, o quanto Deus vai usar a sua vida. Hoje, qual é um dos pastores que mais ministra na vida de casais no Brasil? Quem é? Quem? O que ele passou? O que ele viveu? Ele foi traído pela esposa. Ele pegou a esposa traindo ele. E todo mundo achou que ele era trouxa por perdoar a esposa. Mas ele diz: eu amo tanto essa mulher que eu faço de tudo para não perdê-la. Anos se passaram, na época nem cabelo ele tinha. Ele era feinho, agora ele está bonitinho. Hoje ele é um dos homens usados nessa nação por Deus, um dos homens mais usados para trazer cura entre os casais, porque ele viveu uma pressão, suportou a pressão, Deus expandiu lá dentro. E sabe o que está acontecendo? A unção, a glória, o céu aberto, o sobrenatural, o extraordinário acompanhando a vida deste homem. Talvez muita coisa que você esteja passando agora, você não está entendendo quase nada. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Para de dizer por quê, começa a dizer para quê, Senhor. Eu confio em você, Jesus. Eu confio no seu amor, eu confio no seu perdão, eu confio na sua graça, eu confio no seu poder. Senhor, isso não é em vão. A vida de um crente não é em vão. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Será que Deus está falando com alguém aqui, meu Deus? Ele reconhecia que a pressão não era sinal de abandono, mas oportunidade para experimentar o socorro divino. Fala para o teu irmão: a pressão não é abandono de Deus. Fala para ela: a pressão não é abandono de Deus, mas é a oportunidade para você experimentar o socorro divino, a providência divina. A dificuldade comprime, mas Deus expande. A dificuldade comprime, mas Deus expande. Veja os 3 jovens do livro de Daniel. Daniel 3:22 diz: a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sedraque, Mesaque e Abednego. 23: e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Olha que pressão. Mas é na pressão que a providência se manifesta, é na pressão que o socorro se manifesta. Esses 3 jovens, por não recuarem, por suportarem a pressão e ter os olhos voltados para o céu, quando eles são lançados na fornalha, eles experimentam a presença do quarto homem. Talvez você esteja sendo lançado numa fornalha. Fica tranquila, antes que você seja lançado, Deus já está te esperando lá. Deus está nessa pressão.
Deus está nessa situação, Deus está nessa causa, e Ele está te dizendo: eu estou planteando a sua causa, eu estou guerreando as suas guerras, eu estou lutando as tuas lutas, eu estou com você. Talvez a ausência de pessoas na hora que você pensa mais precisar, mas eu jamais te deixarei. Agora é hora de você experimentar a presença de Jesus. É hora de você experimentar algo extraordinário. Aquilo que parecia que veio para te matar está gerando vida dentro de você. Aquilo que parece que estava, aquilo que parecia que estava querendo te esmagar, te sufocar, meu Deus, encosta nela aqui, abraça ela e ora com ela. Jesus está amando essa mulher. O mais gostoso de fluir numa unção profética é que você não tem necessidade de todos os cultos ter que profetizar, porque não é você que controla a unção, é a unção que guia você. O fato de eu ter e fluir numa unção profética não me faz se sentir obrigado a todos os cultos eu ter que profetizar. Mas quando vem, quando libera, quando surge, quando a coisa acontece, a gente libera. Isso é leveza. Esses caíram amarrados dentro da fornalha, mas Deus estava lá. Os 3 jovens, sobre uma grande pressão, experimentaram uma maior provisão. Fala para o teu irmão: quanto maior a pressão, maior a provisão. Fala para ele: quanto maior a pressão. Mas diz para ele, se ele não tem fé, para ele ter fé, porque na pressão é difícil, irmão. Na pressão é difícil. Fala: quanto maior a pressão, maior o milagre. Quanto maior a pressão, maior o sobrenatural. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. Olha só, eu amo essa passagem, 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados. De todos os... irmão, ser crente não é fácil não, filho. Por isso você precisa entender: o seu dinheiro pode comprar o melhor colchão, mas não vai te dar descanso. O seu dinheiro pode comprar a casa mais linda nessa cidade, mas o fato de você comprar uma casa não significa que você vai ter um lar, porque o dinheiro não te dará lar. O lar é só Jesus pode te dar. Tem gente que tem casa, mas não tem lar. Tem gente que tem uma boa cama, mas não consegue descansar, porque essas coisas só Jesus pode te proporcionar. De todos os lados, Paulo está dizendo, estou fechando, somos pressionados. Aqui fora pressionado, mas não desanimados aqui dentro. Ficamos perplexos aqui fora, mas não desesperados aqui dentro. Somos perseguidos aqui fora, mas não abandonados aqui dentro. Somos abatidos aqui fora, mas não destruídos aqui dentro. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, aleluia, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Não tem como experimentar a vida de Cristo sem antes você morrer para você. Pressões colaboram para a sua morte do ego. Pressões colaboram para a morte do orgulho. Pressões colaboram para a morte da independência. Pressões colaboram para que você se torne mais e mais dependente de Jesus. E até mesmo, meu Deus do céu, mais e mais acessível às pessoas. Para Paulo a pressão não era o fim, era um processo. A pressão não é o teu fim, é processo de Deus para te conduzir ao propósito eterno. Quantas pessoas estão aqui porque vieram por pressão? Vou na igreja hoje, eu preciso orar. Vou escutar uma canção hoje porque eu preciso escutar. Eu vou ouvir uma pregação porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu vou orar porque eu preciso ouvir a voz de Deus. E na maioria das vezes é sob pressão. Tem gente que não jejua, quando vem a pressão precisa começar a jejuar. Para Paulo a pressão não era o fim, era um processo. Declare isso, diga para você mesmo: a pressão não é o meu fim, é só o processo. A tribulação revela a força de Deus, não a fraqueza humana, irmão. Jesus no Getsemane viveu a mais profunda pressão espiritual e emocional a ponto de suar gotas de sangue. Cara, que nível foi esse, irmão? Que o
seu suor, como o meu, se transformou em gotas de sangue. Aqui fora Jesus estava sendo esmagado que nem uma azeitona, mas aqui dentro Jesus estava fluindo o azeite da cura sobre a humanidade. A sua pressão vai proporcionar cura para as pessoas que estão do seu lado. Deus quer que você, escuta bem, Deus não quer que você venha mais atrás de profecias. Deus quer que você se torne uma profecia para a vida de pessoas. Deus não quer que você apenas viva uma vida cheia do Espírito. Deus quer que você transporte. Porque um pedir, quero ficar cheio, eu estou pensando em mim. Eu quero transbordar, eu estou pensando em quem está ao meu lado. Não podemos sair deste culto à noite, deste domingo, e continuar vivendo a semana de maneira tão ordinária, quando Deus tem o extraordinário para a tua vida, para a tua empresa. Escuta bem, em nome de Jesus, para a tua casa. Jesus não negou a dor. Deus não está pedindo você para você negar a dor. Deus não quer que você ignore a dor. Mas Jesus orou, então você deve orar. Jesus confiou e você deve confiar e permanecer firme, porque o fim não vai ser a cruz. A cruz só é um transporte para viver a eternidade com Deus. Sua atitude ensina que pressão não é para ser carregada sozinho, mas entrega nas mãos do Pai. Assim devemos ser nós. Pressão revela caráter. Pressão aproxima-se de Deus. Pressão fortalece a fé. Pressão precede propósito. Portanto, mesmo quando tudo parece difícil, lembre-se, Deus não desperdiça nenhuma aflição. Ele transforma a pressão em crescimento e o peso em testemunho. A minha esposa, ela sofria umas dores nas pernas, em que as pessoas diziam que era dor do crescimento, né? Ela sentiu muita dor, só não cresceu, mas tudo bem. Mas dizia que era dor do crescimento. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu ouvi falar isso quando comecei a namorar com a Andréia. A dor do crescimento. Ela falava, eu falava, meu Deus, só se estiver crescendo dos lados, porque não está crescendo mais. Mas tudo bem, a dor do crescimento. Crescer dói. Fala para o teu irmão, crescer na fé dói. E deixa eu te dizer, na maioria das vezes a gente não quer sair do lugar de menino, a gente não quer sair do jardim de infância, mas está na hora de trocar a chupeta pela espada, está na hora de trocar a mamadeira, meu irmão, pelo escudo. Está na hora de você entender, irmão, que a vida de reino de Deus não é para mole, é para valentes. Por isso eu profetizo o seu crescimento, eu profetizo o seu sucesso. Escuta bem, eu profetizo o seu avanço. Ele será exponencial. Você não vai conseguir explicar. Quem quer isso aqui, diga amém. Eu também profetizo a pressão vindo, porque se a pressão faz você crescer, eu profetizei crescimento, avanço e sucesso. Isso é impossível com Deus sem perseguição, sem pressão, sem sofrimento. Pastor, você está pregando o evangelho de sofrimento? Estou. Mas todo sofrimento convergido a Jesus se torna peso de glória. Paulo viveu durante a sua vida, ministério, grandes pressões. Pressões nos levam a alcançar céus mais altos. Estou finalizando agora. Por exemplo, quando o foguete está para ser lançado, ele precisa acionar toda a potência que ele tem para sair do chão, e toda a potência que pode suportar, e então ele cumpre o propósito para o qual ele foi feito. Veja isso. Olha só isso. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. Endeavour, all program. Roger, roll, Endeavour. Houston is now controlling. Existe uma plataforma do Espírito, e
Deus deseja lançar você nessa noite. Posso ouvir um amém? Então entenda algo: a sua atitude vai determinar a sua altitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude. A sua atitude vai determinar o quão alto você quer voar. Então, Senhor, o céu é o meu limite. Se prepara, Wagner, porque vai vir muita pressão. Porque sem pressão, sem força, sem poder, você não sai do chão. Então entenda que esta pressão que você está vivendo não é do diabo, irmão. Essa pressão que você está vivendo é só para você sair do chão. Você não está entendendo, irmão. Enquanto você está se esforçando para viver como galinha, ciscando, Deus está dizendo: eu te chamo de águia. Eu te fiz para voar. Eu te fiz para poder permanecer nas alturas. Eu te fiz para ganhar os céus. O problema é que a gente está querendo deixar de ser o que fomos feitos para ser e se tornar o que a gente não foi feito para se tornar. Tem pessoas aqui que foi chamada para ser águia. Você foi chamado para ser uma águia, mas você está querendo viver que nem galinha, olhando para a terra, ciscando e comendo minhoca, irmão. Não, sai deste lugar. Nesta noite Deus vai liberar pressão, Deus vai liberar poder, Deus vai liberar graça, e você vai sair do chão. E a única coisa que vai restar para o capeta é fumaça, é fogo na cara dele. Irmão, está na hora de você se levantar. Está na hora de você dizer: é comigo, Deus está falando comigo. Eu não vou viver essa vida medíocre. Eu nasci para viver o poder. Eu nasci para viver o sobrenatural. Eu nasci para fazer o inferno abalar. Em nome de Jesus, aplaudam o Senhor. Não resta outra opção de você começar a olhar para dentro de você e falar assim: eu fui feito para isso. Na angústia tu alargastes o meu caminho, Senhor. No sofrimento tu alargastes o meu caminho. A pressão tocou, mas não destruiu. Pesou, mas não venceu. Porque a graça sempre chega antes do fim. Escuta o que eu vou te dizer. A pressão que você está sentindo hoje, fecha os teus olhos. Olha para dentro de você. Alguém aqui talvez esteja vivendo algum tipo de pressão em alguma área da vida. A pressão que você sente agora, que você viveu essa semana ou esse mês, talvez esse ano todo. Talvez você esteja orando dizendo: eu não vejo a hora de acabar 2025 e que venha 2026. Não é esta a oração. Você não deve pensar assim: que venha 2026, mas 2026 está dizendo assim para você: que venha você logo para esse lugar. 2026 está te esperando. 2026 está te esperando, sabe por quê? Vai ser o melhor ano de todos os anos da sua vida. 2026 vai ser o ano do maior sobrenatural, do maior extraordinário. 2026, tudo em sua vida vai romper, vai viver a expansão do reino, vai viver o toque de Deus, vai viver o poder de Deus. Acredite nisso. Olhe para dentro de você. A pressão que você sente agora não é prova da sua fraqueza, mas um sinal de que Deus está te moldando, fazendo, tecendo algo profundo dentro de você. Ele não quer que você carregue tudo sozinho. Por isso ele disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para de carregar sozinho. Homem chora, meu irmão. Mulher chora. Ele quer que você se permita ser carregado. Deixa Deus te carregar hoje. Ele está dizendo: filho, eu estou no seu cansaço, eu estou na sua lágrima, eu estou na sua respiração curta. Às vezes está tão cansado que a respiração está curta. Deus está na parte da história que você ainda não entende, e Ele te diz agora: eu sou o teu refúgio,
Eu sou o teu lugar seguro. Ele é o Deus que está olhando para você agora. Está dizendo: eu não desprezo as suas lágrimas, eu não desprezo os teus esforços, eu não desprezo a sua renúncia. Demando coase, me andorou a ser. Era baba cheire candaraias. Cheire barala bacandara la baba sore candaraias. Deus está com você. Mesmo quando tudo parece muito difícil, Ele está com você. Há uma oportunidade de você experimentar o poder dEle, a presença dEle, o amor dEle.